Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa academia. Chegamos agora ao requisito 7, requisito super importante, onde a gente vai falar de apoio, né? Ou seja, quais são as atividades de apoio que a gente tem para estruturar o nosso sistema de gestão ambiental. É um requisito que vai reunir aqui, vou conversar com você, várias áreas que vão nos dar esse suporte. Bom, primeiro, eu fiz um resumo rápido aqui, né? Do que a gente vai encontrar dentro desse requisito. Inicialmente a gente vai falar de recursos mesmo, recursos fazendo já uma ponte com o requisito 5. Lá atrás a gente falou, né, que a alta direção provém recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos de pessoas, sejam recursos de tecnologia, para ajudar na estrutura do sistema de gestão. Depois a gente vai entrar um pouquinho lá no 7.2, onde a gente vai falar um pouquinho do papel dos recursos humanos, e aí a gente vai falar de competência, de conscientização, de treinamento. Vamos falar de comunicação, que é muito importante dentro da 14.001, e fechamos esse módulo falando da informação documentada. Aqui tivemos mudanças significativas em relação à versão anterior. Tudo bem? Vamos junto então. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de recursos aqui, estamos falando daquele link, como eu comentei agora há pouco, com o requisito 5, onde é dever da alta direção prover os recursos necessários. Lembrando que a gente tem um estigma de que a certificação da 14.001 é uma coisa muito cara, e não é. Vamos ter cuidado com isso, né? Pode ser? Pode ser sim. Por quê? Mas não é uma regra, tá? Não é uma regra, vamos dizer, uma condição, não é. Por que às vezes a gente impacta nessa questão de recursos? Porque muitas vezes, pessoal, a gente não pode esquecer que a certificação de meio ambiente, ela requer adequações estruturais, né? Então, às vezes isso vai requerer um investimento maior em obras. Vou dar um exemplo. Eu estou com um cliente agora há pouco, a gente está montando o sistema de gestão dele, né? E ele está tendo que refazer toda a área de estocagem de produtos químicos, né? Por quê? Porque existem padrões, existem regras, requisitos legais que precisam ser atendidos. Então, professor, independente da certificação, ele teria que fazer da mesma forma? Com certeza. Ou seja, independente da certificação, ele teria que ajustar. Só que aí, é claro, muitas vezes ele não tinha lá atrás uma estrutura de requisitos legais, então ele não enxergava essa necessidade. A partir do momento que ele estruturou, né, lá no requisito 6, a entrada desses requisitos, que ele passa a analisar, ele fala, opa, além de ser algo importante para que isso seja demonstrado de forma clara como um controle operacional, que a gente vai ver daqui a pouquinho, isso é um requisito legal. Então, às vezes, essas adequações físicas, elas realmente vão requerer recursos maiores, tá? Durante esse processo de implementação. Mas isso não é uma regra. Nós temos empresas, muitas vezes, que por terem estruturas mais novas, mais atuais, elas já foram pensadas com uma ideia de gestão ambiental. Então, o investimento é o menor possível, né? Bom, então aqui é uma atenção especial para os recursos mesmo, aquilo que a alta direção vai conseguir nos disponibilizar para manter o sistema de gestão funcionando. Tudo bem? Bom, queria chegar na competência. A competência é um requisito muito importante, requisito que veio da versão 2004. E aqui a gente tem uma interface muito grande com a área de recursos humanos. Eu brinco com os alunos lá no curso de formação de auditor, quando a gente está trabalhando esse requisito, que a gente trabalha de maneira bem detalhada. Eu digo assim, olha, a partir de hoje você vai levar um bombonzinho todos os dias para o pessoal do RH. Uma balinha, uma florzinha. Por quê? Porque aqui a gente vai caminhar com as mãozinhas bem juntas, né? A gente precisa do apoio da área de pessoas para nos ajudar nesse estabelecimento. Porque aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a descrição das atividades, né, das pessoas, que muitas vezes a área de recursos humanos já possui. Só que com base nessa execução de atividade, pode ser que eu precise estabelecer responsabilidades ambientais. Um exemplo clássico, né? A pessoa que trabalha com o recebimento de produto químico na planta, geralmente pode ser ali um auxiliar de almoxarifado, né? Então ele tem lá a descrição de função dele. Para que ele execute essa atividade de forma mais segura, né, evitando algum tipo de situação que possa desencadear uma emergência ambiental, muitas vezes ele precisa de um treinamento, ele precisa de uma conscientização, né? Ele pode precisar ser treinado no procedimento. Então, por isso que eu falo que aqui a gente tem uma interface direta com a área de recursos humanos, porque a gente pode precisar definir aqui
minimamente alguns requisitos, né? Por isso que a norma traz aí, ela diz, olha, quando você for definir essa competência, olha se você precisa definir você precisa definir algum critério de educação, de treinamento e de experiência, né? Educação muito atrelada à qualificação mesmo, estou ali falando se a pessoa precisa ter um curso técnico, se ela precisa ter primeiro grau, segundo grau, um treinamento este que ela pode trazer com ela, ou ela pode simplesmente ser treinada dentro da própria empresa, né? Muito comum hoje, e um critério de experiência, né? É claro que a gente tem que ter um cuidado com esse critério de experiência, porque a gente tem hoje legislações aqui no Brasil que nos impede de estabelecer experiência, né? Que seja acima de 6 meses, tá? Mas é o que está na norma, lembrando que é uma norma de padrão internacional, ela pede para que a gente observe isso. Então, a partir de agora, pessoal, ó, juntinho ali com recursos humanos, porque eles vão nos ajudar a fazer o estabelecimento desse requisito, ok? Aí a gente entra no requisito, né, de conscientização. A norma aqui é bem didática, ela diz, né, o que a gente tem que conscientizar as pessoas. Primeiro, na política, né, as pessoas precisam conhecer a política, aquilo que a organização tem como primícia ambiental. Segundo, elas têm que conhecer os objetivos. Claro, elas têm que participar desses objetivos, elas têm que tomar ações diariamente nos processos para que esses objetivos sejam alcançados, né? Eu costumo dizer que no meio ambiente, o objetivo ele é de todo mundo, né? Então, se a gente estabelece lá que nós vamos otimizar os recursos naturais, como consumo de água, consumo de energia e outras energias, inclusive, todo mundo precisa participar. E uma coisa muito importante, as pessoas precisam ter consciência do quanto a atividade delas pode impactar o sistema de gestão. Então, muitas vezes, o fato de eu não aplicar um controle operacional, a gente vai falar disso lá na frente, pode trazer a consequências muito graves para o meio ambiente. Então, essa conscientização ela deve ser buscada. Mais uma vez, aí uma interface grande com a área de recursos humanos, porque na maioria das vezes essas ações de conscientização elas podem ser desenvolvidas em parceria com a área de pessoas. Joia? Bom, vamos falar de comunicação. Comunicação é um requisito muito importante, principalmente aqui na 14.000, porque aqui a norma fala que a gente precisa ter uma metodologia, uma sistemática de comunicação. Isso é muito importante, né? Mais uma vez, eu posso ter uma interface aqui com recursos humanos. Em muitas organizações, a área de comunicação está dentro da área de recursos humanos. Às vezes não. Às vezes está na área de marketing. Às vezes é uma área que não existe e que a gente vai ter que fazer um esforço para definir esses papéis e trabalhar. O que é muito importante? A gente definir as comunicações internas e externas, né? A norma aqui é muito clara. A gente precisa definir o que a gente vai comunicar para o nosso público interno, né? Colaboradores, fornecedores, né? Pessoas que estão ali no dia a dia conosco, e se existe a necessidade de fazer alguma comunicação a outras partes interessadas externas, como, por exemplo, a comunidade estudantil, dentre outras partes interessadas que vocês tenham mapeado. Lembra, na hora que vocês forem estabelecer o procedimento de comunicação, as rotinas de comunicação, volta no requisito 4.2. Lá estão duas partes interessadas. Então, eu tenho que ter um link direto entre o que eu vou comunicar, tá? E a norma é bem didática nisso. Entra lá no requisito 7.4, que ela vai dizer para você exatamente como você vai fazer essa sequência, olhando para aquelas partes interessadas. Joia? Bom, finalizamos então esse módulo falando do 7.5, requisito muito importante, porque aqui a gente teve uma mudança muito significativa em relação à versão 2004. Vamos lá. Lá na versão 2004, vocês vão lembrar no PDCA, na aula de introdução, que a gente via dois requisitos. A gente via controle de documentos e controle de registros, né? E isso foi quebrado, né? Isso, a gente agora fala de informação documentada. E é um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Por quê? Porque às vezes essa dúvida era comum. O pessoal vinha assim e falava assim, professora Jaciara, uma tabela, ela é o quê? Ela é um registro ou ela é um documento? E eu falava, meu Deus, e agora? Depende, né? Ela tem uma informação fixa, ela é alimentada ou não é? Isso dava uma confusão, porque a gente ficava na dúvida mesmo, a depender do tipo de informação documentada, se era um documento ou se era um registro. A norma acabou com isso. Ela fala, olha, tudo é informação documentada. Então, se você tiver um manual, um procedimento, uma instrução, um formulário, uma norma, uma legislação, tudo é informação documentada. E aí é importante vocês olharem dentro desse requisito 7.5, porque ela diz que essa informação documentada precisa ser controlada, ela precisa ter uma identificação, né?
E é aí onde a gente tem uma coisa muito importante, que é a questão da rastreabilidade, tá? Então, a rastreabilidade, ela compõe todo o processo de auditoria, né? Então, às vezes, a gente tem lá um formulário, um procedimento que não foi codificado pelo sistema de gestão, então ele não tem rastreabilidade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Nesse requisito aqui, é muito comum as empresas elas organizarem uma matriz de informação documentada, onde elas relacionam todos os documentos que compõem o sistema de gestão. Isso é muito legal, é uma prática muito interessante que ajuda, inclusive, vocês a terem uma visão geral de toda a informação documentada que compõe o teu sistema, tá bom? Bom, pessoal, encerramos mais esse módulo 7 e eu encontro vocês daqui a pouco no módulo 8, onde nós vamos falar um pouquinho sobre operação. É um requisito super importante. Então, até daqui a pouco. Aguardo vocês. Tchau, tchau.